Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as vanguardas europeias, tá? São chamadas vanguardas europeias as diversas tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX e que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental. Em busca de uma ressignificação do que era considerado arte, os artistas das vanguardas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. As principais vanguardas são 5. São elas: futurismo, surrealismo, cubismo, tá? Expressionismo e dadaísmo. Ok? Existem outros, mas essas são as principais que geralmente são objetos de estudo. O início do século XX, para a gente se contextualizar historicamente, foi marcado por uma grande mudança no paradigma na Europa. A segunda revolução industrial havia popularizado grandes invenções, como a luz elétrica e o carro movido a gasolina, além da produção em larga escala de bens de consumo, acelerando o ritmo da vida como um todo. As cidades, pessoal, cresciam graças à industrialização, se tornando grandes metrópoles. As ciências também avançavam. Einstein publicava sua teoria da relatividade, em 1905, e Freud propunha uma análise dos processos mentais, o que desembocou no surgimento de uma nova ciência, a psicanálise, entre outras descobertas. Era o alvorecer, nessa época, de uma nova era, com uma nova mentalidade e maneira de viver e perceber o mundo. A arte, portanto, precisava também se modificar para ser capaz de apreender essa postura atual da modernidade. Além disso, a fotografia, invenção do século XIX, aprimorava-se cada vez mais, o que tornava dispensável uma arte meramente mimética. E o cinema também despontava como novo formato artístico. Esse ambiente tecnologicamente efervescente, contudo, não proporcionou o fim da fome e da miséria. Por exemplo, nem foi capaz de solucionar os problemas da humanidade. Ao contrário, foi palco de um conflito tenebroso, de proporções nunca antes vistas, a Primeira Guerra Mundial, que foi um evento que sacudiu diretamente os últimos movimentos das vanguardas, dando aos artistas uma postura ainda mais questionadora da tradição e do entusiasmo com a modernização ascendente desse período, certo? Vejam só, vamos falar sobre cada uma das principais vanguardas. Cada uma dessas vanguardas, elas têm especificidades e se desenvolveram como um movimento próprio, cada uma delas, cujo eixo em comum era a renovação estética que repudiava o gosto e a cultura que dominava a arte até então. Outra coisa que tinham em comum era o estreitamento entre as diversas formas de arte. Escritores, escultores, pintores, músicos, arquitetos e poetas conviveram e produziram em conjunto nos movimentos das vanguardas, que têm cada um suas peculiaridades. Foi a época, pessoal, dos ismos, em que cada tendência estética buscou uma nova forma de expressão, certo? Vamos falar primeiramente do expressionismo, o expressionismo. Entendida como a primeira vanguarda, valorizava a arte primitiva e a gravura. Foram os primeiros a postular que a arte não deveria seguir uma representação mimética da realidade, algo em comum com todas as outras vanguardas. Para os expressionistas, a arte deveria expressar a realidade subjetiva, a arte da percepção de cada um. Figuras deformadas, cores vibrantes e estética do grotesco são algumas de suas características. O futurismo. Contaminados pelo entusiasmo da modernização acelerada das cidades que se tornavam metrópoles, os futuristas cultuavam a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo. Entusiastas também do patriotismo, muitos de seus seguidores acabaram por apoiar declaradamente o fascismo italiano de Benito Mussolini. O surrealismo. Impulsionados pela teoria psicanalítica de Freud, os surrealistas propuseram uma arte que aborda o universo onírico do inconsciente, abolindo as fronteiras entre sonho e realidade, entre a lucidez e o delírio,
o surrealismo proporcionou novas técnicas de composição artística, valorizando os processos não racionais do cérebro em oposição à objetividade cientificista, mecanicista e hiperlógica. O cubismo, em busca de uma ruptura com a tradição artística consolidada e em consonância com a nova realidade industrial, em que o tempo é mais acelerado, os cubistas tinham como principal característica o banimento da perspectiva plana e geometrização das formas. Diferentes perspectivas sobrepõem-se, inovando as artes plásticas e a literatura, fazendo uso da técnica da colagem e da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. Tá? O dadaísmo, provocador, inovador e arrojado, né? Os dadaístas foram bastante impactados pela catástrofe e matança generalizada da Primeira Guerra Mundial, que incluiu nos artistas um desprezo ainda maior pela cultura tradicional, abolindo as leis da lógica e tendo como lema a destruição também é criação. Todas as regras e todas as tradições propondo uma anti-arte, né? Um resumo, pessoal, um resumo desse vídeo para não ficar muito longo. Vejam só. Resumindo para vocês entenderem. As vanguardas europeias foram tendências artísticas que tomaram cena na Europa no início do século XX, certo? Foram movimentos de ruptura com a arte tradicional. A proposta era libertar a arte e a cultura das amarras e parâmetros estabelecidos até então. Resultaram dos avanços e mudanças promovidos pela massiva industrialização e urbanização da Europa. A aceleração, a eletricidade, a máquina, tudo modificava o modo de viver da humanidade e exigia, portanto, uma nova maneira de fazer arte. Espalharam-se por todo o mundo ocidental, influenciando a consolidação, né, da arte moderna em diversos países, incluindo aqui o Brasil. Cada um dos movimentos da arte de vanguarda tinham suas próprias características, né? Por isso é chamado da época dos ismos, né? Expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo foram os principais movimentos das vanguardas europeias. Tá? Vejam só, a palavra vanguarda significa linha de frente. E nesse contexto literário, vanguarda vai significar os pioneiros, certo? Então, por que vanguardas europeias? Porque foram os pioneiros em modificar aquela arte que era vigente, inaugurando uma nova forma de ver arte e de praticar a arte, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço.